Olá, bom dia. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia a você que vai ver esse vídeo, vai ver esta live. Eu os cumprimento com muita alegria e convido a cada um de vocês para nós orarmos juntos, buscar em Cristo a tua palavra. Hoje nós vamos iniciar aí com Paulo, com a carta aos Gálatas. Hoje iniciamos no capítulo 1. E neste momento de busca da palavra, busca do alimento celestial, busca de Cristo, nós iniciamos fazendo a nossa oração desta manhã, dizendo: Papai, Filho e Espírito, nós estamos na Tua presença, somos precisados de Ti, somos precisados do Teu amor, da Tua bondade, da Tua paz. Precisamos ser curados por Ti, libertados por Ti, por isso nós estamos na Tua presença e pedimos: dá-nos, Papai, Filho e Espírito, a unção celestial, a unção necessária para a caminhada dessa live, para a caminhada deste momento de oração. Ayala Shalamai, canta lá vai. E nós nos colocamos na Tua presença e pedimos, Papai, Filho e Espírito, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração e purifica a nossa alma. Dá-nos a unção e a graça, dá-nos o perdão, dá-nos a graça de sermos perdoados, sermos purificados, sermos lavados no poder da Tua palavra. Ayala Shalamai, canta lá vai. Dá-nos essas graças e essas bênçãos necessárias a todos nós. Cura as nossas doenças física, espiritual, mental e a doença da alma. Dá-nos a graça de sermos curados, libertados e purificados por Ti. Ayala Shirolori, Ayala canta lá vai. E nós Te louvamos, nós Te bendizemos, glorificamos a Ti, Papai, Filho e Espírito. És grande, és poderoso, és onisciente, onipresente, onipotente. Por isso nós dizemos: Papai, Filho e Espírito, nós Te louvamos nesta manhã. Ayala Shalamai, canta lá vai. Honra, glória, louvor, ação de graças e adoração a Ti, Papai, Filho e Espírito. Ayala Shirolori, Ayala canta lá vai. Grande Tu és, poderoso Tu és. Nós dizemos: Papai, Filho e Espírito, nós estamos na Tua presença, temos a certeza de que estás nos ouvindo. Por isso nós dizemos: Papai, eu Te amo, Cristo, eu Te amo, Espírito, eu Te amo. Nós Te amamos de toda a nossa mente, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, porque só Vós sois digno de toda adoração. Por isso nós dizemos: Papai, Filho e Espírito, adorado seja. Adoramos a Ti, em espírito e verdade. Ayala Shirolori, Ayala Halabá, canta lá vai. Andarabai, Urialabá, canta lá vai. Grande Tu és, poderoso Tu és. Glórias e glórias sejam dadas a Ti, Papai, Filho e Espírito. E nesta manhã nós somos gratos a Ti. Agradecemos por todas as bênçãos, por todas as graças. Agradecemos porque estás presente junto de nós. Agradecemos pela vida, agradecemos pelo trabalho, agradecemos pela saúde, agradecemos pela disposição. Agradecemos porque estás sempre nos cumulando de bênçãos e graças. Nós Te agradecemos, Papai, Filho e Espírito. Agradecemos pelo trabalho, agradecemos pela nossa família, por cada membro da nossa família. Nós agradecemos a Ti, Papai, Filho e Espírito. Agradecemos pelos nossos amigos de trabalho, por todos aqueles que nos convivemos junto com eles. Nós Te agradecemos, Papai, Filho e Espírito. São todos filhos Teus. E nós nos unimos no Teu amor, por isso nós Te agradecemos o amor que nos é dado. Nós agradecemos a Ti, Papai, Filho e Espírito, por esse dia, pela caminhada desse dia, pelo alimento, pelo ar, pela água, pelo calor do sol, pela chuva, por tudo que Tu nos oferece e é dádiva Tua. Nós Te agradecemos. Somos gratos a Ti, Papai, Filho e Espírito. Ayala Shirolori, Ayala canta lá vai. Oi, Alabala Shalabai, canta lá vai. Grande e poderoso és. Glórias e glórias a Ti. Aleluia, aleluia. Glórias e glórias a Ti, Papai, Filho e Espírito. Ayala Shalamai, canta lá vai. Hosana, Hosana, Hosanas a Ti. Ayala Shirolori, Ayala canta lá vai. Bendito e glorioso és, grande e poderoso és. Glórias e glórias a Ti. Aleluia, glórias a Ti.
E hoje nós damos início à carta aos Gálatas. Damos início aí na caminhada agora nas cartas. Como eu falei ontem, hoje nós damos início aí na carta aos Gálatas. E onde Paulo vai nos ensinar, Paulo vai nos falar daquilo que ele prega, ele fala, e aí nós ouvimos a voz do Cristo através dos escritos aqui deixados por Paulo. E Paulo nos diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Cristo, de papai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz a vós da parte de papai e do Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mau, segundo a vontade do nosso papai, a quem a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí é Paulo fazendo uma oração de saudação aos Gálatas, às igrejas da Galácia. É ele falando de papai, ele falando do Cristo, ele saudando aqueles que as igrejas da Galácia. É Paulo que fala aqui de papai, fala do Cristo e faz uma pequena oração de introdução da carta aos Gálatas. Admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passais a outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Entretanto, se alguém ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Como já vou-lo dissemos, vou-lo dize-los. Agora, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebeste, seja anátema. É porventura o favor do homem que agora eu busco, ou o favor do Criador? Ou procuro agradar ao homem? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. E aqui Paulo já começa pegando pesado com aquele povo. Ele já falando: olha, vocês já estão se desviando, vocês já estão abandonando a palavra, vocês já estão abandonando o Cristo, vocês já estão indo atrás de outras pessoas que estão aí trazendo um outro evangelho. E um evangelho diferente. Quem levar um evangelho diferente desse que nós levamos, do evangelho de Cristo, que seja anátema, que seja colocado para fora, e isso é o que Paulo fala. E ele fala: porventura eu estou levando uma palavra de homens, um ensinamento humano? Aí ele pega pesado, ele fala: se ele tivesse falando alguma coisa de humano, ele não era servo de Cristo, porque o Cristo já não estava mais com eles, o Cristo já não era mais humano. Aí ele estava falando do evangelho celestial, ele estava falando de uma palavra celestial, ele estava trazendo o ensinamento celestial. E ele fala: se eu tivesse
ouvindo as coisas de homens, eu não poderia ser servo de Cristo. E aqui ele pega pesado com aquele povo, dizendo: vocês já estão trocando o evangelho de Cristo por um evangelho aí que estão trazendo aí alguns que vos estão perturbando, trazendo e querendo corromper o evangelho de Cristo, tal, corrompendo, fazendo e inventando por eles mesmos, e não levando aquilo que Cristo tinha deixado. E aí Paulo fala: eu não estou falando coisa humana, eu sirvo ao Cristo, e o Cristo é invisível, o Cristo não está junto com a gente aqui, o Cristo é celestial, e esse evangelho que eu trago é o evangelho celestial. Aí está, vocês já estão ouvindo pessoas que estão corrompendo o evangelho. E aí vem bem forte essa palavra eram os corruptos, eram corruptos da palavra. E Paulo vem e fala: olha, vocês já estão ouvindo esses corruptos aí corrompendo o evangelho, trazendo um evangelho corrompido. Eu não, eu trago o evangelho de Cristo, eu sou servo de Cristo. Vocês estão indo para um caminho errado, vocês estão ouvindo pessoas humanas. O que eu trago não é de seres humanos, eu não sou servo de ser humano, eu não estou ouvindo coisas de humano, mas sim o que eu trago é celestial, o que eu trago é Cristo, é o evangelho de Cristo, e não esse evangelho corrompido aí que estão trazendo para vocês, e vocês estão acreditando. Aí Paulo pegando pesado com aquele povo, com aquela igreja, porque já tinha lá os espertinhos levando a palavra corrompida. Aqui nós vemos um outro termo usado por Paulo aqui. Nós já vimos lá atrás ele falando de evangelho falsificado, de pregadores camuflados. Aqui ele vem falar de pregadores que são corruptos, pregando um evangelho corrompido. Então a gente busca entender o que Paulo fala através de ver essas palavras. Aqui ele está falando de que seja anátema essas pessoas que trazem um evangelho corrompido, que seja anátema. E então nós vemos aqui Paulo pegando pesado, Paulo falando para aquela comunidade, falando para a comunidade da Galácia: olha, vocês estão ouvindo pessoas corruptas, corrompendo o evangelho, eles estão pregando um evangelho corrompido e vocês estão acreditando. Eu não venho trazer um evangelho corrompido, eu trago o evangelho de Cristo. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não o recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação do Cristo. Ouviste certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de papai, e como progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Aqui é Paulo falando: olha, o que eu recebi, eu não recebi de nenhum homem, não foi ensinamento de nenhum homem. Vocês sabem que eu era judeu, eu pertencia ao judaísmo, eu buscava acabar com a igreja deixada por papai, dada por papai, convocada por papai. Eu estava a serviço do judaísmo, mas agora não, agora eu não sou mais desse povo, e eu não aprendi com seres humanos, eu não aprendi com nenhum homem o evangelho de Cristo, mas sim foi revelado para mim pelo próprio Cristo. Aqui é o Paulo falando daquilo que ele recebeu do Cristo, dos ensinamentos que ele recebeu
não eram os ensinamentos humanos, ele não aprendeu com os homens, ele não aprendeu com humanos, mas sim pela revelação do Espírito. Aqui é Paulo que leva um evangelho revelado e não um evangelho ensinado. Ele não foi para uma faculdade aprender exegese, ele era uma pessoa estudada, mas ele era estudado no judaísmo, e ele era obediente ao judaísmo. Aqui nós vemos ele falando que ele era obediente e progredia para pessoas da idade dele. Ele tinha crescido muito dentro da função que ele tinha, dentro daquilo que ele sabia, dentro daquilo que ele tinha estudado, porque Paulo era uma pessoa estudada, mas estudada dentro do judaísmo. Agora não, agora ele recebe um evangelho de Cristo. E ele recebe esses ensinamentos não de seres humanos. Ele fala claramente aqui: eu recebi pelo poder do Espírito, eu recebi do Espírito, eu recebi de uma maneira celestial o ensinamento dessa palavra do Evangelho de Cristo. É Paulo nos dando a certeza de que tudo aquilo que é ensinado humanamente é corrompido, e aqui ele fala daqueles que corromperam a palavra, e ele fala: eu estou trazendo o Evangelho de Cristo, o Evangelho que eu recebi por revelação e não por ensinamento. Eu não aprendi isso em bancos de faculdades, não, eu não aprendi tudo isso que eu estou falando através de outros homens, não, eu recebi o Evangelho de Cristo através do Espírito, através do ensinamento do Espírito, e não um ensinamento humano, ayalashiro lori alabá. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim o seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém a avistar-me com Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Mestre. Isto vos escrevo e vos asseguro, disse de papai, que não minto. Em seguida fui às regiões da Síria e da Cilícia, de modo que pessoalmente eu era desconhecido às igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouvia dizer: quem outrora nos perseguia agora evangeliza. A fé que antes devastava, esse por minha causa glorificava a papai. Aqui é ele fazendo mais uma colocação muito forte, dizendo que ele não esteve com aqueles que estiveram com Cristo. Ele não recebeu dessas pessoas ensinamentos de revelação. Depois de 3 anos ele vai encontrar com Pedro. Ele somente foi ensinado pelo Espírito, porque ele conhecia todo o judaísmo e devastava a igreja de papai, a igreja que papai tinha convocado. Eu já falei e falo novamente e vou falar muitas vezes. A igreja foi convocada por papai, foi deixada pelo Cristo e enviada em missão pelo Espírito. É esses 3 pilares que nós seguimos, é esses 3 pilares que nos dá o direcionamento para que cada um de nós entenda aquilo que é revelado pelo Espírito. Aqui nós vemos que Paulo não esteve com nenhum daqueles que estiveram com Cristo, aqueles que ouviram de Cristo. Nós vimos no Evangelho de João dando um testemunho daquilo que ele viveu com o Cristo. Mas aqui Paulo não conviveu com o Cristo.
Paulo aqui não teve contato com aqueles que eram os apóstolos. E ele recebe um ensinamento, um evangelho espiritual, a revelação é pelo Espírito. E aqui ele fala, e eu dou testemunha disso e falo e não minto. O que eu prego é celestial, não é humano. Eu não recebi ensinamento humano, eu não recebi dos humanos, eu não estive junto com aqueles que estiveram com Cristo. Eu preguei nesses lugares a palavra, o evangelho de Cristo, mas o evangelho revelado pelo Espírito para mim. Isso não é humano, não é ensinado pelo humano. Eu não fui buscar ensinamento dos apóstolos, daqueles que estiveram com Cristo em Jerusalém, mas 3 anos depois que ele vai encontrar com Pedro, e ele fica 15 dias com Pedro, e vai de novo à missão. É Paulo que nos traz essa certeza de tudo aquilo que eu tenho falado aqui, de tudo aquilo que eu tenho levado através dessa live, falando que nós não podemos buscar ensinamentos humanos. Aqui Paulo fala que os ensinamentos humanos, aquilo que é ensinado humanamente, é um evangelho corrompido. É um evangelho corrompido. Aqui ele vai e já começa a falar, a condenar aqueles pregadores que estavam lá pregando, falando, levando um evangelho corrompido, levando um evangelho diferente, e não o evangelho de Cristo, aquele que o próprio Cristo tinha deixado. E Paulo é revelado, é a palavra. Ele não recebe ensinamentos humanos, mas ele recebe os ensinamentos celestiais. Ele recebe a revelação do Espírito. E ele fala, e eu dou testemunho disso, e isso é a verdade. Isso é a verdade. Meu irmão, minha irmã, busque no celestial, busque no invisível. Busque entender a palavra, busque entender o evangelho, não ensinado por seres humanos, não ensinado por pregadores, muitas vezes pregadores corruptos, corrompe a palavra. E essa palavra corrupto hoje ela está muito em moda, todo mundo conhece e sabe o que é corrupção. Aqui é Paulo falando de pregadores corrompendo a palavra, pregadores corruptos que não levam a verdade, não levam o verdadeiro evangelho, não levam o evangelho de Cristo. E Paulo pode nos dar a certeza que esses são anátemas, não são servos de Cristo. E Paulo fala, eu sou servo de Cristo, eu levo a palavra, eu levo a verdade. Eu não estou levando um evangelho humano, eu não estou levando uma palavra humana, eu não estou levando eu não estou levando coisas que eu aprendi através de outras pessoas, não. O que eu aprendi do Espírito, foi revelado, este evangelho foi revelado para mim. Aqui é Paulo falando do evangelho de Cristo, e o evangelho de Cristo é um evangelho que é revelado. É revelado pelo próprio Espírito. Ele não teve nenhum contato com o Cristo e vai pregar. Ele prega na Galácia, ele prega na Sicília, ele prega em vários países, levando o evangelho de Cristo e levando um evangelho sem falsificação. Ele leva a verdade, porque a verdade é celestial, a verdade não é humana. Nós sabemos disso, nós temos a certeza disso. Meu irmão, minha irmã, nós falamos disso nessa live. Nós falamos disso nessa live, porque aqui nós buscamos a verdade dentro da palavra, nós garimpamos a palavra, nós vamos fundo, nós cavamos dentro da palavra e vamos buscar aquilo que é celestial, aquilo que é revelação do Espírito, aquilo que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não tem corrupção, não é corrompido. O Evangelho de Cristo é a verdade, porque o próprio Cristo é o Evangelho, e ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é o Cristo que é o Evangelho, o Cristo que nos dá a certeza de que se nós caminhamos com Ele,
nós estamos no caminho da salvação, nós estamos no caminho da morada celestial. E nós caminhamos com Paulo através desse trecho, desse primeiro trecho da carta aos Gálatas. Aí no primeiro capítulo nós já tivemos um ensinamento profundo, é Paulo nos dando a certeza de que o Evangelho de Cristo é um Evangelho revelado, é uma palavra celestial e não tem nada de humano, porque aquilo que é trazido humanamente é uma palavra corrompida. Os corruptos levam a palavra corrompida, uma palavra que não é a verdade, uma palavra que é a fazer corrupção com a palavra, é tirar proveito da palavra. Nós conhecemos muito, e nesses últimos tempos nós temos ouvido muito falar desta palavra, a palavra corrupto. E Paulo nos vem falar aqui dos corruptos que levavam uma palavra corrompida. Eram pregadores que não levavam a verdade, mas levavam uma palavra humana. E Paulo fala, eu não levo nada humano, eu sou servo do Cristo. Eu sou servo do Cristo. E o Cristo, a palavra do Cristo, esta é a verdade, porque o próprio Cristo falou, eu sou a verdade, eu sou a verdade. Quem encontra o Cristo, encontra o seu Evangelho, porque o Cristo é o Evangelho que nos é ensinado e é revelado pelo Espírito. Não vem através de pessoas humanas, de estudos humanos. Paulo era estudado, mas ele nos dá a certeza de que o evangelho que ele pregava é um evangelho revelado e não um evangelho ensinado humanamente. Aqui ele fala, eu sou servo do Cristo. Eu não estive com o Cristo, não estive com aqueles que estiveram com o Cristo. Depois de 3 anos, ele vai se encontrar com Cefas, com Pedro. Ele nos dá essa certeza de que todo esse tempo ele pregou o Evangelho de Cristo revelado pelo Espírito. E que você, meu irmão, você, minha irmã, busque este Evangelho, busque entender esta palavra, busque entender o ensinamento de uma palavra pura, de uma palavra verdade, de uma palavra celestial, e não ouça palavras corrompidas. Que a sua mente, o seu coração e a sua alma seja saciado da palavra verdade, do Evangelho de Cristo. É isso que nós precisamos buscar a palavra, buscar o Evangelho que nos é dado pelo Cristo, e não uma palavra corrompida, não um evangelho corrompido, porque isso não alimenta ninguém, isso não dá purificação para ninguém. Mas a palavra, o Evangelho de Cristo, como ele é, então é uma palavra que alimenta, é uma palavra que perdoa, é uma palavra que purifica. Quando encontramos a verdade, começamos a ser purificados dos nossos pecados, purificado a nossa mente, purificado o nosso coração, purificada a nossa alma. É esse o Evangelho que nos é mostrado por Paulo. É um Evangelho celestial, é um Evangelho do Cristo, é um Evangelho revelado pelo Espírito. É isso que Paulo nos ensina nesse primeiro capítulo da carta aos Gálatas. E nós vamos caminhar com todas as cartas, vamos caminhar aprendendo passo a passo a verdade deixada por Paulo, a verdade ensinada por Paulo, a verdade que nos é dada através de um evangelho que não é corrompido, um evangelho puro, um evangelho que nos é ensinado pelo Espírito. Meu irmão, minha irmã, purifica a sua mente, purifica o seu coração, purifica a sua alma com o Evangelho de Cristo, o Evangelho puro, o Evangelho celestial, o Evangelho que não é um Evangelho ensinado humanamente, mas um Evangelho que nos é dado
pelo Espírito, através do ensinamento celestial a cada um de nós. Somos alimentados, somos curados, somos libertados pelo Evangelho de Cristo, o Evangelho puro, o Evangelho que é dado mostrado aí por Paulo, um Evangelho puro, um Evangelho celestial. Ai, alá, xalamai, canta labai, ui, alabalá. Eu cumprimento aí os irmãos que passaram por aí. Bom dia, Maria das Neves. Bom dia, Luiz Antônio Piedade. Um abraço a vocês. Bom dia, Rodrigo de Araújo. Grande abraço, irmãos. Bom dia, Cristiane Silva. Grande abraço a vocês. É uma alegria muito grande saber que vocês passaram por aí, pelo menos algumas pessoas. Esta live não tem nenhuma pretensão de ter milhões e milhões de pessoas vendo, mas poucas pessoas que veem esta live e assimilam estes ensinamentos, já é maravilhoso saber que se encontrou o Evangelho deixado pelo Cristo, o Evangelho de Cristo. É isso que nós queremos alcançar pessoas que assimilem essa oração, assimilem este ensinamento, assimilem essa palavra. Isso é uma coisa muito gratificante, saber que tem algumas pessoas que veem, algumas pessoas assimilam, algumas pessoas acompanham esse momento de oração, esse momento de pregação, esse momento de ensino. É um ensino profundo, é um ensino que poucos assimilam, mas você, meu irmão, você, minha irmã, busca através de meditar na sua mente, sentir no seu coração e abrir a sua alma para esses ensinamentos, para uma palavra verdade, para um evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho celestial. Um evangelho que, ao entrar na sua mente, entrar no seu coração, entrar na sua alma, ele permanecerá para toda a eternidade. Então nós voltamos a Papai, Filho e Espírito, e nesse momento nós oramos pedindo as graças e as bênçãos da cura, da libertação, da conversão, busca de sabedoria, de entendimento, busca do batismo da verdade, o batismo da sabedoria, o batismo celestial, do ensinamento do Espírito. Meu irmão, minha irmã, abra a mente, o coração e a alma e receba as graças celestiais, receba cura, receba libertação. Basta que você acredite. Eu não sei o que você está precisando nesta manhã, o que você quer receber de Papai. Mas tenha certeza que aquilo que você pedir, de coração aberto, com a mente aberta, com a alma aberta, deseje receber, e Papai vai realizar. Nós oramos, mas depende de você. Única e exclusivamente de você, meu irmão, de você, minha irmã, acreditar e ter a certeza de que o Evangelho da verdade, o Evangelho de Cristo, ele liberta, ele purifica, ele perdoa, ele dá vida nova, ele dá ensinamento, sabedoria para a nossa caminhada. Por isso dizemos, Papai, Filho e Espírito, nós estamos na Tua presença. E nesta manhã nós pedimos a Ti, dá-nos o ensinamento, dá-nos a graça celestial, batiza-nos, ó Espírito, um batismo celestial, um batismo da verdade. Dá-nos a unção e a graça. Alcança cada um de nós. Cura as enfermidades físicas. Liberta-nos de toda a opressão. Liberta-nos de toda a depressão. Nós queremos ser livres, ouvir o Teu Evangelho, ó Cristo, e ser alimentado por Ti. Por isso nós te pedimos,
Papai, Filho e Espírito, nós estamos na tua presença. Tu conheces e sabes de todas as nossas necessidades. E nós queremos receber de ti as bênçãos celestial, as graças celestial, o ensinamento celestial, a sabedoria celestial. É isso que nós te pedimos nesta manhã. Dá-nos a graça de sermos ensinados por ti, ó Espírito. Eis-nos aqui, Papai, Filho e Espírito, Ayala Shalamai, canta labai. Alcança todos nós, os nossos familiares, os nossos amigos, todos aqueles que amamos, alcança-nos, cura-nos, liberta-nos. É isso que te pedimos, Papai, Filho e Espírito, Ayala Shalamai, canta labai. Abençoa-nos nesta manhã. Abençoa nossos familiares, nossos amigos, abençoa todos aqueles que amamos, abençoa-nos a todos os que vão ver este vídeo, abençoa todos nós com bênçãos de saúde, de paz, de harmonia. Harmoniza a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma com as bênçãos celestiais. Abençoa-nos, Papai, Filho e Espírito. E que todos digam amém, amém, amém. Fiquem na paz. Amanhã nós estaremos novamente continuando aí com a palavra através da carta de Paulo aos Gálatas. Um ensinamento profundo, um ensinamento que enche a nossa alma. Então, acompanhe que dentro de pouco tempo nós teremos passado todo o Novo Testamento. Já caminhamos com Atos dos Apóstolos, as cartas, já passamos pelo Evangelho de João e agora estamos caminhando com as cartas e vamos até o Apocalipse. Então, veja essa live, veja esse vídeo, aproveite estes ensinamentos e receba aquilo que é celestial e que você caminhe e cresça no conhecimento da palavra verdade do Evangelho de Cristo e não uma palavra corrompida como foi o que Paulo fala. Fiquem na paz e amanhã nós estaremos juntos novamente. Tenham todos um bom dia, um grande abraço e amanhã nós estaremos juntos novamente. Que Papai, Filho e Espírito abençoe você, abençoe toda a sua família, receba as graças e as bênçãos celestiais de Papai, Filho e Espírito. Até amanhã, quando estaremos juntos novamente. Fiquem na paz e no amor de Papai, Filho e Espírito.